As igrejas, elas nunca tiveram dificuldade em se relacionar com as mídias, muito pelo contrário. As mídias sempre foram vistas pelas igrejas como a possibilidade de divulgar o evangelho de forma mais expandida, de forma a aproximar a membresia, aproximar também com pessoas não membros, enfim. As mídias sempre foram objeto da atenção e foram utilizadas pelas igrejas como um método, como uma forma de fazer chegar a sua mensagem a um grupo maior de pessoas. E aí, eu estou falando aqui principalmente das chamadas mídias tradicionais. Estamos falando dos impressos, que sempre foram alvo, né, das igrejas do cristianismo, é uma religião do livro. Então, os impressos sempre foram objeto de atenção na produção das igrejas, não só as próprias Bíblias, mas materiais informativos, sempre tiveram muita atenção. Com o advento do rádio, da TV, e antes da TV também o cinema, né? As igrejas também tiveram uma interação muito interessante aí com esses meios, porque sempre tornaram possível a expansão dessa mensagem, como eu acabei de falar. No início das mídias eletrônicas, rádio e TV, houve assim uma certa resistência também ao cinema, de alguns grupos religiosos mais apegados à tradição. Alguns grupos religiosos até chegavam a chamar a TV e o rádio de caixas do diabo, né? Caixas do demônio, porque tinham desconfiança dos malefícios que essas mídias poderiam trazer. Mas isso foi no começo. Depois as igrejas estavam plenamente adaptadas à interação com as mídias, ao uso das mídias, e a gente vê até hoje, e muito especialmente a partir dos anos 90, uma intensificação dessa presença das igrejas nas mídias. Por que os anos 90? Os anos 90 são conhecidos como os anos em que o capitalismo globalizado se expandiu pelo mundo, né? Muito especialmente por conta das novas tecnologias, da internet, que tornou possível essa globalização do capital. E as mídias se tornaram aí protagonistas, elementos fundamentais na disseminação da cultura do mercado, dessa forma de lidar com o mundo, né, por conta das novas versões do capital. E as igrejas se integraram a essa nova realidade e passaram a participar intensamente, inclusive vocês podem raciocinar aí quando é que aparecem mais os grupos religiosos aqui no nosso país, no Brasil, nas mídias rádio e televisão. A gente vai ver uma intensificação, uma presença muito maior a partir justamente dos anos 90, né? Que é esse período em que os grupos religiosos se sentem estimulados a ter uma presença maior. Não só nas mídias, mas também uma participação no próprio mercado, né? Os cristãos passam a ser um segmento de mercado, com produtos criados especificamente para atender as necessidades religiosas desses cristãos, e até não religiosas mesmo, né? Porque a gente vai ver surgir, por exemplo, o mercado da moda, que envolve religião, o mercado da música, que vai crescer com a cultura gospel, muito especialmente no Brasil, nos anos 2000. Vamos ver aí um alto índice de realização de feiras, de exposições, de eventos para consumidores cristãos. Nos anos 90, por exemplo, a empresa de telefonia Siemens, ela vai criar um celular chamado celular fiel, destinado a membros da Assembleia de Deus. O que a Siemens tem a ver com religião? Absolutamente nada. Mas vê esses evangélicos da Assembleia de Deus como um público, como um mercado, e eles criam aquele celular naquele momento, o que mostra essa atenção que o mercado vai ter com os grupos religiosos também, e os cristãos particularmente como um segmento. E essas transformações vão se tornar ainda maiores nos anos 2000, com o advento, então, das mídias digitais, porque até então, eu estou conversando com vocês sobre as chamadas mídias tradicionais, os impressos, a TV, o rádio, o cinema. Mas nos anos 2000, nós vamos ver uma explosão das mídias digitais, que vão, com a internet, tornar possível múltiplas possibilidades de comunicação, para além da clássica produção de rádio, de TV, com o digital.
via computadores inicialmente, e depois a revolução que vai ser com a criação dos chamados smartphones, né? Os telefones em que você vai convergir para o celular, para o telefone celular, que vai perder a característica de ser um telefone, vai ganhar muito mais a característica de ser uma mídia com muitas possibilidades na palma da mão, né? Então ali a gente tem no smartphone, a gente tem o telefone, que parece que é o que é menos utilizado pelas pessoas, mas a gente vai ter o computador, a gente vai ter a produção de vídeo, de foto, a gente vai poder escrever textos, produzir materiais escritos também. Então a gente tem que alguns estudiosos vão chamar de convergência de mídias na palma da mão do celular. Isso vai mudar radicalmente a forma como as pessoas vão se relacionar com as mídias e particularmente os grupos religiosos e ainda mais especificamente os cristãos. As igrejas vão ser transformadas por essa relação com as mídias por conta do universo digital. Uma teóloga estadunidense de nome Elizabeth Drescher, ela é católica, ela vai chamar esse processo de relação das igrejas com as mídias digitais como reforma digital. As igrejas estariam passando por uma nova reforma, dessa vez uma reforma digital, porque mudou radicalmente a forma de relacionamento das igrejas entre si e delas com o mundo. Também porque o que a reforma digital vai trazer são as possibilidades intensas de pessoas comuns do universo religioso, não líderes, né? Pessoas que participam da realidade das igrejas, poderem elas próprias produzirem conteúdo que elas querem divulgar. Então, os líderes religiosos, na verdade, com a reforma digital, eles vão perder o controle dos símbolos sagrados, o controle da palavra, que era dada a esses líderes que iam para a TV, que iam para o rádio, que iam para os impressos, dizer, escrever o que desejavam, mas agora com a reforma digital, uma pessoa comum relacionada ou não a um grupo religioso, ela pode, ela própria, produzir o seu conteúdo, seja afirmando o que os líderes religiosos ensinam, os conteúdos, os dogmas, as teologias, seja contrapondo, né, questionando, coisa que a gente não tinha nas mídias tradicionais. Então agora a gente tem uma infinidade de páginas da internet, de espaços em mídias sociais, produções nas mídias diversas, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, em que as pessoas simplesmente dizem o que querem, a hora que querem, da forma que querem e desejam, porque elas têm na palma da mão um equipamento, né? Vou mostrar aqui, que é esse aqui, o smartphone, em que as pessoas podem simplesmente produzir os seus conteúdos, dar suas opiniões, questionar líderes ou reafirmar esses valores que são propagados pelos grupos religiosos. A gente tem realmente aí uma forma muito nova e diferente, e muitos grupos religiosos ainda estão aprendendo a lidar com isso. A gente tem muitos desafios diante dessa realidade, né? Muitos desafios. Humanizar essas redes, não demonizá-las, né? Não aboli-las das nossas relações, mas isso está dado, as pessoas participam, gostam de participar das redes, das mídias digitais, mas não demonizar significa, ao mesmo tempo, ter uma leitura crítica do que ocorre nessas mídias e humanizarmos esses processos, democratizarmos esses processos, transformarmos esses espaços em mídias que possam trazer conteúdo edificante, de crescimento para a vida das pessoas, que unam, não que dividam, né? Muitas mídias têm servido para dividir pessoas, causar problemas, cultura do ódio, mas a gente pode estudar formas de que as pessoas transformem o uso dessas mídias, a participação e a interação em formas mais humanizadas, mais cristãs, de forma que as pessoas se aproximem. Então isso é um grande desafio. E um segundo desafio muito significativo, talvez o maior deles para o momento que a gente vive, é superar a desinformação que circula nessas mídias digitais. As mídias digitais viraram um espaço de disseminação de muita desinformação, o que significa de divulgação de mentira, de conteúdo mentiroso, falso, divulgação de material enganoso, que parece verdade ou que é verdade, mas é trabalhado de uma forma em que as pessoas venham a pensar outras coisas diante daquele conteúdo. Então, é muito importante que a gente atente para as formas da gente enfrentar, combater, aí são termos de guerra, né? Enfrentar, combater, é uma guerra mesmo, contra as falsidades
verdades, as calúnias, as mentiras que a gente vê propagadas e que foram marcas no Brasil nas eleições de 2018. Nós temos uma CPI no Congresso Nacional que está investigando a forma como as eleições de 2018 foram marcadas pela disseminação de informação e, lamentavelmente, os grupos religiosos e particularmente os cristãos foram um dos maiores divulgadores e propagadores desse conteúdo falso, né, enganoso, desinformativo que circulou pelas mídias digitais. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Para terminar, eu quero até apresentar a vocês uma iniciativa que foi tomada por jornalistas cristãos. Eu faço parte desse grupo, somos 10 jornalistas cristãos que criamos o conteúdo de nome Coletivo Bereia. www.coletivobereia.com.br é um site que faz checagem de notícias divulgadas por grupos religiosos. Deem uma olhadinha lá, visitem o site e vejam como é importante a checagem antes da gente divulgar, compartilhar qualquer tipo de informação que chega pra gente, que a gente cheque, verifique, confirme e divulgue apenas aquilo que é conteúdo verdadeiro. Deem uma olhadinha lá, tá? E é um desafio para vocês que vão discutir esse tema nas suas comunidades, que discutam como que a gente pode fazer para tornar mais humanos esses espaços, para tornar esses espaços mais respeitosos, mais agregadores e não divisores das pessoas para causar conflitos. Esse é um grande desafio para a gente.